Cheque Mais Notícias. Semana tensa. O julgamento do habeas corpus preventivo que foi encaminhado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal deve ser julgado na quarta-feira. E a ideia do relator da Lava Jato lá no Supremo, o ministro paranaense Luiz Edson Fachin, é de que tudo termine na própria quarta. Que comece o julgamento quarta-feira e conclua na quarta, que não fique empurrando para frente. Que é isso, Mark? O que mais que tem? Olha só, Daniel, Fachin disse que o julgamento está marcado, que vai iniciar a sessão e apresentar o voto, que já está pronto. Também disse que vai dar mais celeridade ao julgamento e fez chegar às mãos dos colegas uma cópia da minuta com a deliberação. Na primeira sessão que discutiu o tema no STF, apenas foi votado pelos ministros se deviam ou não analisar o pedido da defesa de Lula, que tenta deixar o cumprimento da pena, no caso do triplex do Guarujá, para depois do trânsito em julgado do processo. Leia-se nas entrelinhas, daqui a 5, 6 anos ele quer que o Lula comece a cumprir a pena. Depois da maioria dos ministros votar pela apreciação do habeas corpus, a sessão foi suspensa e uma liminar foi concedida impedindo Lula de ser preso até que o mérito do HC seja apreciado pela corte. Na segunda-feira da semana passada, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso do ex-presidente contra a condenação de 12 anos e 1 mês de prisão em segunda instância. Se não fosse esse salvo-conduto, tem esse nome mesmo, salvo-conduto, expedido pelo Supremo, pelo entendimento atual, o ex-presidente já poderia ter sido preso. Fachin votou aí contra a análise do habeas corpus e deve ter a mesma posição quanto ao julgamento do pedido nesta quarta-feira. Daí nós temos o julgamento no Supremo Tribunal Federal, portanto, na quarta-feira. O fim de semana, mesmo com o feriadão de Páscoa, foi bastante nervoso quanto a movimentações. Já está no Supremo Tribunal Federal um abaixo-assinado, são mais de 4.000 assinaturas, pela última contagem que eu li aí na imprensa nacional. Já está em 5, Danilo. 5.000 assinaturas de membros do Judiciário e do Ministério Público, pedindo que o Supremo Tribunal Federal não mude a jurisprudência, de que o início do cumprimento da pena se dê com o segundo grau, com a segunda instância, e não se mude uma jurisprudência que fez avançar o fim da impunidade no Brasil para atender ao pedido de um só, do Lula. Então há essa pressão. Os ministros têm recebido pressão também nas suas cidades, onde foram passar aí as festas de Páscoa. E no fim de semana também, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção porque nos envolve diretamente, envolve o chefe da força-tarefa da Lava Jato no estado do Paraná, o procurador da República Deltan Dallagnol. O procurador Deltan Dallagnol publicou no Twitter uma postagem que virou notícia nacional, trending topics no Twitter. Um dos assuntos mais comentados é justamente o tema trazido à postagem de Deltan Dallagnol. Mark, você tá com o tweet dele aí? Tô sim. Corta a trilha aí, Terríveis. Vai, Mark. Vou ler na íntegra, tá? Abre aspas. Quarta-feira é o dia D da luta contra a corrupção na Lava Jato. Uma derrota significará que a maior parte dos corruptos de diferentes partidos por todo o país jamais serão responsabilizados na Lava Jato e além. Ponto. O cenário não é bom. Estarei em jejum, oração e torcendo pelo país. Até o estarei em jejum, em oração, torcendo pelo país, a observação de Deltan Dallagnol é absolutamente perfeita. Se o Supremo Tribunal Federal mudar a sua compreensão, nós nos inscreveremos mesmo como o primeiro lugar no mundo como o país da impunidade. A gente não vai mais punir ninguém de colarinho branco. Já disse e repito, vamos legar a prisão, vamos levar para a cadeia apenas os pobres, os pretos e as prostitutas. Agora, Deltan Dallagnol disse que estará em jejum e em oração. Deltan Dallagnol é cristão. E ele pode e deve professar a sua fé da maneira que achar que deve, da maneira que achar que é importante. O jejum, ele é fundamental aos cristãos, principalmente em momentos
em que se entende que este sacrifício, esse pequeno sacrifício, é uma demonstração a Deus da sua boa intenção. Não tem problema nenhum em Deltan agir dessa maneira. Ele foi muito criticado nas redes sociais. Eu não vejo verdadeiramente problema algum em que Deltan Dallagnol professe a sua fé. A liberdade religiosa é um dos fundamentos da democracia. Ocorre que ao dizer isso num tweet, Deltan Dallagnol deu arma para os inimigos. O PT iniciou, como já houvera feito no passado, e agora faz de novo, uma tentativa de atingir a imagem de Deltan Dallagnol como um fanático religioso. Como alguém que está cego por um fanatismo na ideia de punição a Luiz Inácio Lula da Silva. Deltan Dallagnol errou ao não pensar no reflexo da sua postagem. Não estou criticando aqui a fé de Deltan Dallagnol, muito ao contrário. Muito ao contrário. Mas Deltan Dallagnol pisou na bola, pois, ao escrever da maneira que escreveu, deu aos seus adversários um discurso nojento, um discurso de perseguição à liberdade religiosa e, mais ainda, um carimbo na testa de Deltan de que estamos diante de um procurador fanático, como se fosse um garoto desequilibrado. Para quem é procurador da República, para quem é o chefe da Lava Jato no Ministério Público Federal, nada disso era necessário. Bastava o seu jejum, em silêncio. Bastava a sua oração, em silêncio. Não precisava publicidade. A publicidade atrapalha. Quanto à fé de Deltan, fiquei com vontade de jejuar junto com ele, porque eu acho que só Deus para fazer o Supremo mudar. Mas que Deltan errou, errou. Denê, quem também teve vontade de jejuar junto com o Deltan foi o juiz carioca Marcelo Bretas. Em um outro tweet, ele disse o seguinte: caro irmão em Cristo, como cidadão brasileiro e temente a Deus, acompanharei usou uma mesóclise, em oração em favor do nosso país e do nosso povo. Então o Bretas também em jejum. Eu de verdade, assim, o procurador Deltan Dallagnol levou muito cacete com a postagem. Eu não consigo achar que isso seja ruim. Ele está professando a sua fé, não tem problema nenhum. Verdadeiramente não vejo problema algum. Acontece que ele dá ao seu adversário um flanco que ele não precisava. Deltan Dallagnol precisa entender que o jogo é muito sujo. Ele sabe disso. Mas então que sua postura nas redes sociais seja correta. Ele entregou ao PT, a um grupo sem qualquer escrúpulo, um argumento para pisotear, inclusive, sobre os evangélicos. Sobre os cristãos em geral. Sobre os evangélicos em particular, porque Deltan é batista, que é uma igreja evangélica tradicional. Mas você deu ao PT o pisoteio nos evangélicos e, mais ainda, uma cusparada em todos os cristãos. Deltan não precisava disso. E segue o baile. E os ouvintes, o que acham dessa postura do Deltan Dallagnol, hein, Mark? Já estão participando aqui. A Ana Paula Sotomayor aqui diz que tem que deixar o Deltan se expressar como ele quiser. Os petistas pegam qualquer coisa que leem e vão ao extremismo, segundo ela. O André, do bairro Juvevê, aqui em Curitiba, diz que com o discurso petista você sempre perde. Tudo o que se possa dizer gera polêmica e protestos. Já a ouvinte Sheila Lopes, de Campo Largo, diz: se o Deltan é fanático, o que são os petistas? São fanáticos, mas o Deltan não é fanático. O procurador da República é cristão. O jejum e a oração fazem parte. Gente, jejuar e orar são integrantes da fé cristã, dos católicos,
dos protestantes, dos anglicanos, dos luteranos, dos batistas, de toda a gama das igrejas pentecostais, das neopentecostais. Isso faz parte do dogma cristão. São inúmeras as passagens bíblicas que falam sobre o ato de jejuar. Não tem problema nenhum. O que o reparo, o único que eu faço, e eu concordo plenamente com a ouvinte, deixa o Deltan se manifestar. O único reparo que eu faço é de que ele é o chefe da força-tarefa da Lava Jato. Se der para evitar, não precisa dar publicidade. A publicidade é desnecessária. Porque justamente aquilo que ele mais defende, que é a sua opinião sobre o início do cumprimento da pena em segunda instância, passa a ser alvo a partir de uma crítica que se faz à personalidade de Deltan, e não precisa. Deltan Dallagnol não é o que nós temos que defender. Não é o Deltan. Nós temos que defender o início do cumprimento da pena em segundo grau. Então, se o Deltan se coloca na posição de alvo, ele acaba por prejudicar a tese, e a tese sai enfraquecida. Nesse ponto, e apenas nesse ponto, eu gostaria de sublinhar a minha crítica à postagem. Quanto ao que ele escreveu, tem o meu total apoio. A profissão da sua fé, ela é legítima, e digo mesmo, fiquei com vontade de fazer o mesmo. O Rodrigo Drutsky diz assim que ele é ateu, mas vai jejuar junto com o Deltan. Também tem o ouvinte pela live, o Wagner Almeida, dizendo que o cristão que se esconde é covarde. Ele apoia o procurador, não devemos temer os bandidos, diz o ouvinte. Mas o problema, eu tô com ele. Não se trata de temer os bandidos. É você não dar aos inimigos, neste momento, é quarta-feira, um argumento para tentar atingir a personalidade que é importante na defesa da tese. A tese é cumprimento do início da pena em segundo grau. Nós não podemos enfraquecer a tese a partir de uma posição individual. Esse é o ponto que eu estou observando. Mas quanto ao que diz o Deltan, por mim, tá tudo bem. Os ouvintes estão fazendo outras observações aqui. O Solan Valente diz que se o Deltan tivesse feito referência a uma religião afro, tinha dado bem menos mimimi. E o ouvinte final do telefone 6688 não colocou o nome? Antes do ouvinte, aproveita para mandar o nome aí, ô 6688. A gente tem que registrar o nome de todo mundo. Essa questão da referência à religião afro é porque daí estava dentro do politicamente correto. E aí não haveria nenhum tipo de frase dizendo que Deltan seria um radical e um fanático religioso, né? Mas como ele é cristão, daí a esquerda vem e massacra aqueles que são de Cristo. Que encheção de saco! A observação do ouvinte é perfeita. O 6688 colocou o nome aqui agora, o Marcos Acioli. Muito bem, seu Marcos. Fala o seguinte: e a cena do Lula fazer um descarrego com os pajés? O que dizer isso? Você viu a cena, Daniel? Não. Vê. Ele foi fechar o corpo lá, enfim, um ritual indígena. Daí pode? Tem uma sacanagem com o Lula. Posso descontrair, fazer uma piadinha, não? Tem uma sacanagem com o Lula, essa série O Mecanismo. Tem uma sacanagem com o Lula. Primeiro é o triplex, que ele não consegue falar. Agora é Netflix. É triplex, é Netflix. É sacanagem, companheiro. Coloca essas palavras difíceis pro Lula, aí não, velho. O Lula já teve sessão de descarrego, toma cachaça e vai. O PT, nesse meio tempo, se organiza aí com atos de manifestações favoráveis ao ex-presidente Lula nessa semana. Há manifestações no sentido contrário. O dia 3, amanhã, vai reunir milhares de pessoas em várias cidades do Brasil para cobrar do Supremo Tribunal Federal que não mude a jurisprudência. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan, no facebook.com/Jovem Pan, facebook.com/rickmaispr. Você pode mandar a sua mensagem tanto na live do Face quanto pelo WhatsApp 41 98504 5092. Estão marcadas manifestações por grupos pró-Lula e contra o ex-presidente antes do julgamento do habeas corpus no Supremo. Claro que são manifestações diferentes. As manifestações
contra Lula são manifestações organizadas por meio de rede social, são os mesmos apoiadores do processo de impeachment. E as manifestações pró-Lula é a turma da Mortadela, que também se une para defender o ex-presidente. O que temos de programação, Mark? Os apoiadores do petista e grupos anti-Lula estão se organizando para protestos antes do julgamento do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente lá no STF, que ocorre na próxima quarta. Hoje, Lula estará no Rio de Janeiro para um ato no Circo Voador às 6 da tarde. Também vão participar a pré-candidata à presidência pelo PCdoB, Manuela Dávila, e o deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL. O PT chama o evento de Ato em Defesa da Democracia. E mais uma vez, a senadora Gleisi Hoffmann usa os microfones do PT para chamar a atenção do ato. Que é esse chupum-bum-bum? O Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, contrários ao ex-presidente, divulgaram um mapa com protestos marcados para amanhã em 20 cidades do país e também no Distrito Federal. São Paulo terá a principal concentração na Avenida Paulista às 7 horas da noite. Também tem em Curitiba, Denian. Aqui está prevista a manifestação na Justiça Federal, que fica na Avenida Anita Garibaldi. Em Londrina, na rotatória do Colégio Vicente Rijo, bem no centro da cidade do Norte do Paraná. E em Maringá, terra do juiz Sérgio Moro, em frente ao prédio da Justiça Federal. Então são os atos contra o ex-presidente. Lucian Jaros, nosso ouvinte, me mandou pelo Twitter dizendo que a manifestação em Ponta Grossa será às 5 horas da tarde na Praça dos Polacos, lá em Ponta Grossa. Também manifestação pelo cumprimento da pena do jeito que está a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal hoje, após a condenação em segunda instância. Sobre a fala da senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi, ela é um perigo à democracia brasileira. Hoje, na presidência do PT, ela reparte ainda mais o país entre nós e eles, ela infla um preconceito de todo gênero sobre aquela pessoa que não concorda com o jeito do PT fazer as coisas. E a senadora Gleisi se agarra a um criminoso condenado, que é o caso de Lula, porque se vê na mesma situação amanhã. Gleisi defende Lula porque é do script do PT. Mas Gleisi também defende a si própria. Gleisi é tão ré quanto Lula. E Gleisi só não está às portas da cadeia porque tem foro privilegiado. E só não foi presa ainda, se julgada condenada, porque o Supremo Tribunal Federal não julga ninguém. Em 4 anos de Lava Jato, o Supremo não julgou nenhum dos réus que detém foro por prerrogativa de função. Denian, vamos puxar a orelha certa aqui? Ministro Fachin. Tá com o processo do gabinete dele, não anda. Faz 3 semanas que tem uma movimentação no processo. Tá lá. Ele tá fazendo um bom trabalho no caso do Lula, mas da Gleisi ele esqueceu. Tá fazendo um bom trabalho no caso do Lula. O caso do Lula furou a fila de pelo menos outros 33 habeas corpus no Supremo. Você tem razão. O ministro Fachin, ele não só não julgou o caso da senadora Gleisi, como não apreciou nenhum dos processos que estavam à época com o ministro Teori Zavascki, que também não deu o julgamento de ninguém. O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte da impunidade. Resta saber como será o Supremo na quarta-feira. Porque a jogada do Supremo de empurrar para frente e não prender o Lula lá atrás, ela deu tudo certo até a letra Z, porque quando chegou na Z trancou. O Supremo não imaginava que haveria um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas de juízes e promotores e procuradores pelo Brasil afora. Não imaginava uma manifestação desse tamanho de ocupar as principais cidades brasileiras. O Supremo terá de conviver com a pressão. E vamos ver como se dá a ministra Rosa Weber em meio a isso tudo. Porque, vou sublinhar,
o voto que pode levar Lula para a cadeia é o voto da ministra Rosa Weber. E é ela quem está no holofote. Os demais, a gente já sabe como vão se comportar. 7h31 e os ouvintes, Marcos Souza? Estão participando aqui. A Glaze mexe com os ouvintes de um jeito que você nem imagina aqui. Ah, imagina. O pessoal só não chama de santa. Aqui não dá para ler as mensagens no ar, mas o pessoal revoltado aqui com a manifestação dela e perguntando se ela não trabalha. Porque ela tem que bater cartão no Senado em tese, né? Trabalha pelo Lula. Trabalha na defesa do Lula. Caravana, ato do PT. Trabalha assim. É bom a gente lembrar que a senadora Gleice Hoffmann sabe. Senado. A senadora Gleice Hoffmann tem conhecimento de que o Paraná a rejeita hoje majoritariamente. Por isso ela não disputará a reeleição. A senadora Gleice concorrerá à Câmara Federal. Disputará uma vaga como deputada federal. Deve se eleger. Deve se eleger e com isso segurará o seu foro privilegiado. O que mais aí, Mark? Teria muita gente falando aqui pra gente comentar. Você viu o vídeo do Gilmar Mendes voltando ao Brasil? E o pessoal no avião, Vi. Pedindo para você comentar sobre isso. Como é que você enxerga essa manifestação da população contra o Gilmar? Direito de protesto é um direito maiúsculo, fundamental à democracia. Se não houver violência, se não houver interrupção, a questão da própria ordem pública, tem mais é que gritar. O ministro Gilmar Mendes deu causa ao protesto contra si. E não é por causa de suas decisões. Porque se suas decisões elas fossem meramente jurídicas, ao cidadão brasileiro caberia respeitar a decisão de um magistrado. Mas não é o caso. Gilmar Mendes vestiu a roupa da política. E quando ele se veste de político, que ocupa uma posição no Supremo Tribunal Federal, e me desculpe o ministro Gilmar Mendes, é isso, ele abre a guarda para levar pancada. E eu acho é pouco. O ministro Gilmar Mendes, que tecnicamente é o melhor dos 11 no Supremo, achou por bem que deveria atuar politicamente. É dele a mudança do voto? O Gilmar Mendes foi quem votou pelo segundo grau, pelo início da pena em segundo grau. É ele que mudou a jurisprudência, é ele que está alterando a posição. Ele é o voto da mudança. E aí agora se olha para a ministra Rosa Weber. Mas são os dois. São os dois. E ele ficou todo nervosinho também, mandou enfiar na bunda a pergunta da Folha de São Paulo. Então já viu. A Graziela Concha aqui pela live pergunta o que você acha sobre a soltura dos amigos do Temer, que foram presos na quinta... Os amigos do Gilmar Mendes e do Temer. Do Gilmar também, bem lembrado. Na quinta-feira santa foram presos, no sábado estavam em casa já. Pois é, que caca, né, pra não usar aquela palavra mais feia. Bastaria uma condição coercitiva, então, né? Se era pra fazer o que foi feito, bastaria uma condição coercitiva, mas o próprio ministro Gilmar Mendes achou que, condução coercitiva, meu Deus do céu. Se baseou no caso da condução coercitiva do ex-presidente Lula para também interpretar a lei da maneira Gilmar Mendesiriana. Bastava uma condução coercitiva. Pois é, né? E com isso segue o baile. Denê, tem a participação aqui do Joel, de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, dizendo o seguinte, que mesmo com tudo isso, o Lula está na frente na pesquisa, mandou uma foto aqui, 53% na pesquisa. Que pesquisa? E falou, Denê, comente isso, falou. Pesquisa de qual instituto? Instituto Lula? Não sei, ele não colocou a fonte da pesquisa aqui. Mas ele é petista, sempre manda aqui os argumentos a favor do Lula. Disse agora que nós estamos jogando as pessoas contra o Fachin, porque lembramos que ele está com o processo da Glaze e tal. Não. E demandou aqui, chupa Denian com o resultado da pesquisa. Mas a pesquisa ela teria qualquer tipo de utilidade se ela fosse uma pesquisa verdadeiramente eleitoral. Nós estamos há meses da eleição e a população não está preocupada com isso. Segundo, qualquer pesquisa eleitoral que trouxer o nome do Lula é uma pesquisa inválida. Porque Lula não é candidato. Lula é ficha suja, ficha imunda, podre, condenado em segundo grau por ser corrupto e lavador de dinheiro.
E por ser corrupto e lavador de dinheiro em decisão colegiada, diz a lei da ficha limpa que não pode disputar a eleição. Fim. Ele está inelegível. Pode conseguir eliminar. Até pode. O Supremo Tribunal Federal até agora tem feito o serviço pro Lula. Se fará o serviço na lei da ficha limpa, é bom a gente lembrar que não fará só pro Lula. Aí, além da impunidade que nós teremos no cárcere, de não levar colarinho branco pra cadeia, nós abriremos a porta da administração pública, do parlamento, a todos os imundos. A lei da ficha limpa, que minimamente deixa a porta fechada para quem não presta, a gente vai escancarar. É só o que falta. É só o que falta. Mas eu ainda creio que a lei da ficha limpa vai se elevar e não permitirá, não o Lula, qualquer um dos imundos condenados não possam vir ocupar uma função pública no Brasil. O Joel quer, porque ele tem bandido de estimação. Eu não tenho. Nosso ouvinte tem um criminoso pra chamar de seu. Deve ser bonito. Ele ouve Marina. Um homem pra chamar de seu. Mesmo que seja eu. Sabe aquela musiquinha da Marina? Lembrou dessa, Terribas? Não faço ideia. Ah, Terribas. Deixa de ser novinho, Terribas. Não faço ideia. Você não conhece a musiquinha da Marina? Não faço ideia. Denia, pra terminar essa rodada de ouvintes... Vou botar na minha playlist nova a música da Marina. Um homem pra chamar de seu é o nome da música. Tem vários ouvintes aqui perguntando. Uma delas é a Adelaide de Ponta Grossa, mas é uma pergunta que é recorrente durante toda a semana passada. Sobre o mecanismo. Nós falamos agora há pouco aqui da série da Netflix. Os petistas lá pediram para as pessoas cancelarem as assinaturas da Netflix. Será que já fechou, Terribas? Tá. Deu uma queda já. Baixou a ação. Já baixou a ação já. Ruim. Ao contrário, já diz que foi tá dando uma quebrada. O maior boom em uma série lançada da Netflix no Brasil. Sim. A procura para assistir o mecanismo. E o pessoal tá perguntando, Denia, pra gente que acompanha a Lava Jato e tal, o que é mentira e o que é verdade na série? Isso aí o Mark que responda. Mas, na verdade é o seguinte... Aquele delegado existe, que é o delegado do Celton Mello? Não existe. Não tem. Não existe. Na verdade a série é meio confusa nesse sentido. Ela mistura o caso Banestado com o Lava Jato. Realmente não aconteceu. O Banestado foi lá atrás. Foi onde começou o Youssef, mas não tem ligação direta com o caso Lava Jato. São coisas distintas. Agora, a série ela é fraquinha, isso é uma opinião pessoal minha, no sentido de estética, né? Ela não é uma série bem trabalhada, os atores ali são sofríveis, algumas atuações, tirando a do Ibrahim, que é na série o Alberto Youssef, que é o Henrique Dias. Pra quem assistiu a série, Denia, o Youssef é aquilo ali sem tirar nem pôr. Piadista, fica dando indireta a todo mundo, ele é aquilo ali, provocador... Esse é o Youssef. Sabe aquele picareta gente boa? Sim. Todo picareta é gente boa, inclusive, né? O 171 é sedutor, né? Porque você tem que gostar do cara, o cara tem que te dar o golpe e tal. O Youssef é aquilo ali mesmo. Agora os outros atores são mais sofríveis ali. Agora, a espinha dorsal da série é verdadeira ali. Vários casos são verdadeiros e tal. Mas, claro, foi misturado ali muita coisa pra dar um drama maior. Aquele delegado não existiu, não tem nenhum delegado aposentado. Aí a força-tarefa ali é vista como 3 ou 4 pessoas. Mentira. No auge, a Força Tarefa chegou a ter 70, 80 integrantes. É o terceiro andar inteiro da Polícia Federal aqui em Curitiba, no auge. Lá aparece o pessoal sozinho, numa salinha e tal. Uma coisa muito importante, inclusive a PF está revoltada, que aparece lá o diretor-geral da PF como contra as investigações. Isso é mentira. O Dr. Rosalvo Franco, que era o diretor-geral da PF no Paraná, o superintendente, deu total apoio às investigações. A Lava Jato só foi do tamanho que foi por causa do apoio dele. Liberava a gente para trabalhar, liberava diária para viajar, liberava passagem e tal, enfim. Ou seja, a série foi dado um drama maior para a operação. Então muita coisa ali é mentira, muita coisa é verdade. Tem que ter um olhar mais apurado. O que eu sugiro para as pessoas é ler o livro que inspirou a série, o Lava Jato, do Vladimir Neto. Ali o livro fala só a verdade, porque a série se inspirou no livro. É um livro-reportagem. Exato, né? O livro fala a verdade. Então tem curiosidade? Leia o livro, daí você vai saber o que aconteceu de verdade. Eu não vi a série O Mecanismo ainda. Tem que ver. É que eu espero dar onda. Agora tá todo mundo vendo, né? Então deixa todo mundo ver, depois eu vejo. Senão ficam passando, dando spoiler, ficam contando as coisas e eu fico agoniado. Eu vi pelo YouTube uma entrevista do Celton Mello ao Danilo Gentili. Falando em Danilo Gentili, vou fechar os parênteses, senão fica tudo confuso aqui. Eu vi a entrevista do Celton Mello ao Danilo Gentili. E o Celton meio que debochou da cara aí, daqueles que dizem que a série
é pra perseguir o Lula, viu? Que diz o Celto Velar, vai te catar, né? E agora o Danilo Gentili. O Danilo Gentili esteve aí em Curitiba pra participar, penso eu, desse festival de teatro. E o Danilo Gentili fez uma piadinha com o Requião. Diz que ele tava no Paraná, que era a terra daquela pessoa que fala errado e pensa que é Cristo. Que pensa que é Deus. Aí alguém da plateia falou, o Henrique Cristo. Ele falou, não, o Roberto Requião. Então, ele também estava correndo aí nas redes sociais. Agora, Denis, a série, na verdade, é mais um retrato do Brasil do que da Lava Jato em si. Isso que as pessoas não entenderam, talvez. O Padilha fala isso. É um mecanismo, é justamente do mecanismo brasileiro das coisas, né? Tanto que, pra quem viu a série, quando ele, quase no final ali, ele faz lá o... Vou fazer um spoiler pequenininho aqui, tá? Quando ele pega o exemplo da companhia de saneamento, que tem a corrupção ali pequena, e fala que é o mesmo mecanismo do sistema grande, é isso, que o Brasil tudo tem o germe na corrupção. A série fala muito mais sobre o Brasil como um todo do que sobre a Lava Jato em si. É isso. Agora o delegado, o pessoal tá brabo aqui, que diz que o delegado existiu. Gente, eu acompanho a Lava Jato desde a primeira fase, lá em 7 de março. Não existiu. A Lava Jato tem 2 pais. Tem um casal, na verdade, um pai e uma mãe. Doutora Érica Mareno, que é a que inspira a delegada lá, e doutor Márcio Anselmo. Não tem delegado aposentado nenhum. São os dois, são delegados ativos, inclusive estão trabalhando na PF. E os dois não estão mais na Lava Jato, nem a delegada Érica e nem o delegado Márcio Anselmo. A delegada Érica está em Santa Catarina. Foi para Sergipe agora. Ah, mudou? Assumiu a PF de Sergipe. Sergipe. E o delegado Márcio Anselmo, se não mudou, estava em Vitória, né? Tá indo para Brasília. Tá indo para Brasília. Vai assumir um cargo, inclusive, mais importante de combate à corrupção em Brasília. Então são os dois, a paternidade e a maternidade da Lava Jato é da dupla Érica Marena e Márcio Anselmo. E os delegados que tocaram mesmo esta Operação Lava Jato, sob a área do comando, são 2 extraordinários delegados da Polícia Federal, o delegado Igor Romário de Paula e o delegado Maurício Moscar de Grilo. Esses 2 delegados que seguem aqui na Superintendência da Polícia Federal no estado do Paraná. A Lava Jato não terminou e, somada à Lava Jato, há uma série de investigações de corrupção, inclusive da carne fraca. Que eu tô esperando cair o sigilo da delação do Daniel Gonçalves lá, Marco. Tem data já pra levantar o sigilo ou não? Não, data não, mas tá avançando. Tá avançando. Tic-tac. O PMDB treme. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, o primeiro e principal rádio jornal da manhã aqui no estado do Paraná. Emissora líder de audiência, jornal primeiro lugar, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel. Para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan, pela live no Facebook. E você pode mandar o seu WhatsApp para cá no 41 98504 5092. Marcos Souza e os ouvintes, sempre a prioridade é deles. Estão participando aqui pela live. O Newton Ferreira diz que esses juízes não estão prevaricando, pergunta ele, deixando de fazer o que devem para beneficiar ladrões? Os ministros do Supremo? Creio que sim, ele quis falar deles. É porque eles julgam de acordo com a lei, com a jurisprudência e com suas consciências. E eles são os intérpretes finais da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, a hermenêutica constitucional é do Supremo, então eles estão albergados sob essa tese, e que é correta. O problema todo é quando o Supremo funciona para atender um só. Lembrei daquela fala do Lula, um Supremo acovardado. Lula tinha razão. O que mais, Mark? Só sobre isso, Deninha, o Luiz Barroso, que é ministro também, falou ao jornal Estado de São Paulo que a ministra Rosa Weber é como um raio de sol. Foi poético e colocou uma suspensa sobre isso. Não soube adjetivar. Ela é como um raio de sol. Entende assim, ó, Terribas. A ministra Rosa Weber, para o Luiz Roberto Barroso, é como um raio de sol. Já o ministro Gilmar Mendes, segundo o Barroso, é isso aí, ó. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. O Barroso acha o Gilmar Mendes uma pessoa horrível e acha a Rosa Weber um raio de sol. Como tá sensível o Barroso, né? Ele é um poeta, né?
É um poeta. É o último romântico do STF. Tem muitos ouvintes aqui pela live, hoje a live bombando, viu? O Carlos Augusto Arruda é de São Paulo, diz que está nos vendo pela primeira vez. O Aécio Palmeira diz que também pela primeira vez nos assiste. Diretamente de Berlim, lá na Alemanha. Ô Aécio, com esse teu nome aí, hein? Teu nome complicou. O Aécio também tá no mecanismo lá. Parece um alcoólatra, só bebe uísque o tempo inteiro. A figura do Aécio, O Aécio tem um xará que tá complicando o teu nome, né, Aécio? Que tá falando de Berlim conosco. O que mais, Mark? Tem a Adriana Moreira Borges, de BH. Hoje tá nacional o jornal aqui, enfim. Pois é. O Ney Alexandre Ottolini. Seria um acordo, Daniel, lá no STF entre PMDB, PT e PSDB? Ah, se tem o acordo, eu não sei, mas o cheiro tá bonito, né? O cheiro é de acordão. Vamos ver como é que isso se desenrola na quarta-feira. A pressão sobre a ministra Rosa Weber aumentou muito. E as manifestações de rua, se elas forem verdadeiramente numerosas, se milhares de brasileiros saírem às ruas amanhã, o Supremo vai acusar o golpe. Vai acusar. E tem o jejum do Deltan Dallagnol, né? Também tem a participação do Henrique Vitor. O que você tá rindo, Marcos? Não, com o jejum. Tô falando sério. O Henrique Vitor aqui de Itatiaia, do Rio de Janeiro. A Eliude Amorim, que tá em Gana, na África. Olha só como o jornal tá internacional hoje. Marcos Leite de Macaé, no Rio de Janeiro. Enfim, muita gente aqui. Obrigado pela grande audiência pela internet. E tem o Enio aqui pedindo para você explicar pelo WhatsApp o termo hermenêutica que você usou, ele não sabe o que significa. Hermenêutica é uma palavra feia mesmo. Não deveria ter usado. É interpretação. O estudo da interpretação, vou traduzir dessa maneira para ficar mais claro para o ouvinte. Quando eu falei em hermenêutica constitucional, eu na verdade me referia à interpretação daquilo que está escrito na Constituição. Desculpa, não vou mais usar essa palavrinha feia, uma palavrinha horrorosa mesmo. Isso aí é coisa de estudante de professor e de estudante de direito e de operador do direito. Você gostava da disciplina de hermenêutica, Mark? Gostava. É legal, né? Tive acho que 2 semestres. É uma disciplina bacana. O Fino Menusa tá de Paris, nos escutando lá no pé da Torre Eiffel, lá, escutando o Rick Mais Notícias. A gente tá chique, né? Tá. A gente tá muito chique. Se puder trazer um Pinot Noir pra mim. O Lula tomou um Pinot Noir uma vez. Eu vou ter que contar essa historinha. Essa história todo mundo sabe, mas já esqueceu e eu vou lembrar. Quando o Lula ganhou a eleição de 2002, o seu marqueteiro, Duda Mendonça, chamou o Lula para brindar a vitória com um vinho que é um emblema francês. Um Romanée Conti. O Romanée Conti, um Pinot Noir, algo sublime. Custa uma fortuna a garrafa. Daí sim, isso eu não tô exagerando. É uma fortuna. Eu preciso de um carro. Um Pinot Noir. E o Lula... tem que não gosta de ver essa porcaria. Vai dar um pouquinho pro santo. Ele lá jogou uma taça de Romanée Conti no chão. Eu busquei aqui, na internet. A média é $25.000 a garrafa. Então, a gente tá falando de 100 mil. Preço de um carro. E de um carrão, né? De um carrão. Sabe quando que nós vamos tomar um Romanée Conti na vida, Terribas? Não, mas é verdade mesmo, Daniel, essa história? Faz parte do folclore nacional. Se essa história não é verdadeira, ela está escrita no folclore nacional. Se o Lula derrubou um pouco do vinho para o santo ou não, eu não sei. Mas que o Lula tomou uma garrafa de 100 mil com o seu marqueteiro, isso é um fato, porque o marqueteiro admitiu. Se teve a virada da taça, é o folclore, que é o que dá graça a muito do noticiário político. Tem muito do folclore, tem aquilo que é verdade, tem aquilo que meio que virou folclore, mas é verdade, que eu vi o Brizola dizer que a Dilma se vendia por um prato de lentilhas, porque ele disse pra mim, numa entrevista em Porto Alegre. Então, tem muito daquilo que é folclore e daquilo que é verdade. E às vezes é só folclore. Cuidado com fake news. Eu não sei se o Lula virou uma taça de Romanée Conti no chão.
Eu espero que não. Senão vai Se eu virar pudesse fake news. apostar, eu acharia que sim, porque ele toma muita cachaça. Isso não é mentira, o Lula toma muita cachaça. E o pessoal na cachaça tem a mania, né? Dar pro santo e tal, enfim, virar um pouquinho. Talvez ele achou que fosse igual. Agora, sobre os vinhos, Daniel, o que a Polícia Federal encontrou na adega do sítio, que não é dele, ele disse que não é dele, lá em Atibaia... Mas os vinhos são, né? Ele disse que não é nada dele. Não é nada meu. Não é nada meu. Mas tava lá. Tinha pessoal, algumas garrafas lá caras. pra gente fechar, campeonatos estaduais. Aqui no Paraná, ontem teve o Atletiba Fantasma. É impressionante o mal que Mário Celso Petralha faz à torcida do Atlético. Que como ele não se dá com ninguém, e ele faz com que o clube não tenha nenhuma visibilidade, o jogo não passou na televisão. Quem quis ouvir só teve rádio pra falar, ou foi no estádio. No Couto Pereira ontem, o Coritiba venceu o Atlético Paranaense 1-0. O gol foi do Júlio Rush, aos 29 minutos. Esse será que é parente do Hélio Rush? Abraço pro Carlão. O gol do Júlio Rush, 1-0 Coxa. Tem a partida de volta agora, domingo que vem, dia 8 de abril, 4 da tarde, na Arena da Baixada, Atlético e Coritiba. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio fez 4-0 no Brasil de Pelotas, vai jogar domingo que vem só pra levantar a taça. E o Palmeiras do Terribas ganhou do Corinthians. 1-0 no começo do jogo, com 5 minutos de jogo. Palmeiras foi lá, colocou 1-0, depois só administrou, ficou ali na catimba. Muito bem. Até o fim do jogo. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Botafogo 3-2, jogando lá no estádio do Fogão. E em Minas Gerais, o Atlético Mineiro fez 3-1 no Cruzeiro. Então esses são os principais campeonatos estaduais na sua reta final. Domingo que vem tem a conclusão dos estaduais e depois tudo é Brasileirão, graças a Deus, porque campeonato estadual é muito chato. E todos eles se encerram aí 4 horas da tarde, então o pessoal vai ter que escolher o que vai assistir. Sabe que ganhar gauchão é ruim, mas perder é pior. Minha solidariedade aos colorados. É que nem aqui, como é que eles chamam aqui? O Ruralzão. O Ruralzão. É igual perder o Ruralzão. O Mark desdenha o Ruralzão. Mas perder o Ruralzão é pior do que ganhar. Claro que é ruim perder, óbvio que é ruim perder. Tem que ganhar não o desdenho, eu acho que a gente gasta mais pra jogar o estadual do que ganha. Mas enfim, mas tem que ganhar. E tem muito também de que gasta mais do que ganha, porque o senhor dono do Atlético, que é clube de dono, não dá ao Atlético o valor que o Atlético merece. Bastava colocar o ingresso barato, o time principal pra jogar. A torcida do Atlético é apaixonada, o estádio tá sempre cheio, mas não, resolve esconder o clube, aí ninguém vê. Eu fico pensando se eu fosse patrocinador do Atlético Paranaense. Eu não ia botar dinheiro na camiseta do Atlético, ninguém vê a camisa do Atlético. Não passa na televisão o jogo do Atlético. Sabe quem é que patrocina o Atlético Paranaense? A Caixa. É dinheiro público. Aí pode, né? Queria saber qual empresa privada, de verdade, ia colocar sua marca na camisa do Atlético, se não tem visibilidade. Agora, como o dinheiro é público, torra lá, né? Torra lá. Tá tudo bem. Eu tava vendo aqui, sabe quem que é o artilheiro do Campeonato Paulista? Não. O Borja, né? Só isso. Virou colombiano agora, terrível? Hã? Não virei colombiano, sou palmeirense. Ah, tá. Só tô falando isso, ó. 7 gols, tem 2 na frente, então ele vai ser já o atacante aí. E o próximo domingo tem jogo lá no estádio do Palmeiras, é isso? Vai ser lá em casa, então, o jogo. Bom. Aí não vai ter torcida acendendo foguete pra poder parar o jogo, esse tipo de coisa. Ai, meu Deus, tipo, é um chato, hein? Não, só tô falando, só tô falando aqui. Entendeu? Tchau, seu chato. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente pela live aí. Todo dia você pode acessar o facebook.com/rickmaispr, também o facebook.com/jovempan e o rickmais.com.br. A gente também passa ao vivo lá. Você pode acompanhar a gente na íntegra, tá Muito bom. Mark, valeu. Valeu, até amanhã. Voltamos amanhã com o nosso jornal 7 horas. Tchau.